E aí pessoal, tudo bem com vocês? Período 2, vimos orações coordenadas, agora a gente dá prosseguimento com as orações subordinadas. Lembre que oração subordinada, como está na apostila de vocês aí, orações subordinadas querem dizer dependentes sintaticamente. Por gentileza, coloque aí lá no topo, dependentes sintaticamente, ok? Beleza? Então vamos falar aqui, oração período composto 2, vamos falar das orações subordinadas causais que imprimem uma ideia de quê? De quê? De causa, óbvio. O que compete aqui é você decorar as principais conjunções, aliás, todas das causais, que são aquelas que mais caem e você tem que decorar as duas mais comuns e as outras que são incomuns. Quais são as mais comuns? Já que é uma locução causal, e uma vez que. Claro, sem tirar o porquê também, que é uma das principais. Porque o porquê ele passeia entre explicativo e causal. Já que, uma vez que e o porquê são aquelas clássicas, mas óbvio que eu tenho mais. Eu vou colocar o como e vou colocar aqui na ordem inversa, porque geralmente o como, quando inicia a frase, ele é causal. Espera aí, o como é uma das que tem mais base sinonímica. O como, ele pode ser comparativo, na maioria das vezes ele é comparativo, pode ser causal, pode ser conformativo e pode ser aditivo. Olha aí essas três faces da morte aí do como. Então, o como, no início da frase, costuma ser causal, mas você tem que verificar se existe realmente uma ideia de causa, tá bom? O como, aí eu tenho o haja vista que só é feminino, tá bom? Não existe haja visto. Eu tenho o na medida em que, eu adoro esse, na medida em que, note que aqui é uma conjunção só. Na medida em que imprimirá sempre ideia de causa. Você tome cuidado com essa conjunção, porque ela pode ser confundida com outra, o à medida que. À medida que é proporção, na medida em que é causa. Isso aqui sempre vai vir dessa forma, escrito dessa forma, e sempre vai imprimir ideia de causa, não poderá ser outra coisa. Uma coisa que a FCC, por exemplo, gosta de fazer com essa expressão, a Getúlio Vargas também gosta, de tirar o em. De tirar o em e colocar na medida que. Não existe essa expressão. Existe o a com crase, também sempre obrigatória, à medida que. Tudo bem? Então tenho na medida em que, eu tenho também o que? Vamos olhar aqui a outras, que eu não posso deixar nenhuma de lado não. Como na medida em que, haja vista por quanto, né? Já coloquei o por quanto. Vou colocar aqui o por quanto, aparece lá nas explicativas, mas vou colocar aqui de novo. Por quanto. Outra que é bastante colocada é o visto que. Gente, eu tenho que colocar todas elas. Visto que por causa de. Então, por causa de eu não vou colocar não, porque ela é muito óbvia. Por causa de imprime ideia de causa. Já que uma vez que, porque, como, haja vista, na medida em que, por quanto e visto que. Tá bom? Agora vamos analisá-la dentro de um contexto em relação também à pontuação. Já que comprou, pague a conta. Já que você já entendeu que é uma locução conjuntiva causal. Ela está na ordem inversa. Na verdade, a frase na ordem direta ficaria: pague a conta já que comprou. Você note que essa vírgula está aqui justamente para marcar o quê? Se tiver espaço aí que tem, você coloque marcar deslocamento de oração subordinada. Se você, candidato, já enxerga essas conjunções, a oração que essa conjunção inicia, você já poderá chamar de quê? De oração subordinada adverbial o quê? Causal. E essa outra não será chamada oração sindética, não. Ela será chamada de oração principal. As orações subordinadas se dividem em subordinada e principal. Ok? Falou baixo uma vez que o pai dormia. Uma vez que, minha locução conjuntiva causal, cortei. Chamei isso aqui de oração principal,
Oração subordinada adverbial, que, gente? Causal. Entenda que uma vez que não possui uma vírgula antecedendo, porque a oração está na sua ordem natural. Quando a gente for falar de pontuação, é bom que você entenda uma regra de ordem sintática. A ordem sintática, ela... Onde é que eu vou ter espaço aqui, gente? A ordem sintática é sujeito mais verbo mais complemento, vou botar só o C de complemento, que são os objetos, mais adjunto adverbial. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Essa é a ordem direta dos elementos. Você já sabe que você está revisando aqui, né? Note que o adjunto adverbial, ele sempre virá no final da frase. Sempre virá de forma natural. Estou falando de natural. Quando eu desloco esse adjunto adverbial para o início ou para o meio da frase, o que é que costuma acontecer? Eu coloco uma vírgula. Você está vendo que, já que tem uma vírgula, porque toda oração subordinada adverbial equivale a um advérbio. Equivale a um advérbio. E a vírgula que entrou justamente para marcar esse deslocamento, tá bom? Como aqui está no final da frase, toda a oração é isso, não existe uma vírgula separando. Aí poderá vir uma banca colocada. Poderia colocar uma vírgula mantendo a correção gramatical antes aqui? Olha, pode até manter, porque é desaconselhável uma vírgula na oração na sua ordem direta. É desaconselhável. Desaconselhável não quer dizer proibido, né? Então vamos continuar aqui, ó. Não posso ir hoje, tanto mais que tenho febre. Ou seja, é por causa da febre que eu não posso ir hoje. Oração principal, oração subordinada adverbial, que é, gente, causal. Toda oração causal, se você enxerga esses conectores, ele já recebe 4 nomes instantaneamente. Professor, por que é oração subordinada? Eu não vou me deter explicando isso aqui, porque não interessa para a hora da prova. A banca não vai perguntar por que ela é subordinada, não. Se você já enxerga esses conectores, já são subordinadas, tá bom? Sabe por que a vírgula não veio aqui, né? Porque ela está na ordem natural. Sair porque quis, a conjunção é o porquê, oração subordinada adverbial, que é, gente, causal. A luz foi cortada na medida em que não paguei as contas. Na medida em que... Olha que conjunção, que locução conjuntiva linda. Na medida em que não paguei as contas. Na medida em que, filho, sempre vai dar ideia de causa. Sempre, professor, sempre. Não tem vírgula porque ela está na ordem direta. Oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. Beleza? E ela não tem vírgula porque está na ordem direta. Quais são as perguntas comuns de prova? Pode-se retirar o em sem causar prejuízo? Não pode. Não pode tirar o em sem causar prejuízo. Se tirar, causa prejuízo. A expressão na medida em que pode ser trocada por à medida que, mantendo a correção gramatical e alterando o sentido? Não. Mas, professor, dá a ideia de simultaneidade. Mesmo fazendo sentido, que isso se chama coerência, mantém a coerência. Agora, quando fere o sentido, quando muda, a correção gramatical altera. Por quê, professor? Porque aquele contexto foi idealizado como causal. Quando você troca por proporção, mesmo que faça sentido, é um outro sentido além do original. Então, fere a gramática. CESP é craque em fazer esse tipo de pergunta. Como faltou a luz, acendi velas. Me diga, é porque faltou luz que eu acendi velas? É. Portanto, esse como, ele é causal. Tá bom? Ele é causal. Note que a vírgula está aqui justamente para marcar o deslocamento da oração. Ela não é facultativa, ela não é aconselhável, ela é obrigatória. Vírgula obrigatória. Pode-se retirar a vírgula mantendo-se? Pode não, filho. Pode não. Aqui poderia colocar uma vírgula, tá? Poder-se-ia colocar a vírgula mantendo a correção gramatical? Poderia, daria ênfase,
tá? Mas aqui eu não posso tirar não, nem pense. Paguei mais caro, haja vista o preço está inflacionado, ou seja, é porque o preço está inflacionado que eu paguei mais caro. Haja vista é uma locução causal. Eu tenho uma conjunção aqui de base de causa. Haja vista, algumas bancas costumam perguntar, haja vista poderia ser alterada para haja visto. Haja visto para concordar com o preço? Que conversa? Pode não. Agora aqui poderia, tá? Fazer um plural se isso aqui fosse plural. Os preços estão na altura, se fosse assim. Se fosse os preços, assim estaria correto. Como também estaria correto, hajam vista. Agora, hajam vistas, não. Sim? Não fui ao carnaval porquanto a pandemia não acabou. Sábio, porque a pandemia não acabou. Porquanto é uma conjunção que não pertence ao Brasil e ela é ideia de causa. Porquanto sempre vai ser ideia de causa. Não confunde o porquanto com quanto. Com quanto é condição e a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Cortei, não tem vírgula porque está na ordem direta e eu tenho uma ideia de base causal. Candidato, uma das mais importantes das causais são as causais das subordinadas. Decore-as. Beleza? Nas consecutivas, eu tenho duas principais. De modo que. Aí eu tenho outras que se fazem com... Essa aqui é uma locução única. Tem outra que se chama uma locução única. Peraí. De maneira que. Então, ó. De modo que, de maneira que. De maneira que. São as conjunções consecutivas que dão ideia de consequência. Se você quiser colocar aqui na frente consequência, tá? De modo que, de maneira que. São as duas consecutivas que são retinhas. Por que eu estou falando disso de retinhas? Porque as outras consecutivas são de base correlatas. O que é? Aquelas que começam com tão, tal, tamanho. Somado ao que? Tão, tal, tamanho, mais o que? Aí nós temos uma ideia de consequência. Repare. A notícia foi boa, de modo que não me preocupei. A notícia ser boa gerou em mim uma não preocupação, de modo que não poderá ser outra coisa a não ser uma consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. E essa aqui vai ser uma principal. Era tão alto. Tão é o reforço, é o auxiliar, tão alto que doía as costas. Eu que o digo, 1,95 de altura, minhas costas doem por conta da gravidade de ser alto, né? Daqui a pouco eu estou emborcando assim, ó. Era tão que. A conjunção é só o que, tá? Oração subordinada adverbial, o que? Consecutiva. Aqui é a minha oração principal. Mas, professor, o tão não é a conjunção, é não. O tão não é conjunção, não. O tão é um reforço dessa conjunção. Sim? Beleza. Tamanha era a estupidez, tamanha é o reforço, que não tomou a vacina. Tome a vacina. Tamanha era a estupidez, que não tomou a vacina. Oração subordinada adverbial, o que, gente? Consecutiva, ou seja, a consequência da estupidez foi não tomar a vacina, tá bom? Ele era tão competente que gerou o que como consequência toda essa sua competência? Foi promovido, ou seja, a competência é o agente que gerou o que como consequência? A sua promoção. Oração subordinada adverbial o que? Consecutiva. É isso, cara. É mais questão de decorar e ver o contexto. As consecutivas geralmente estão associadas a esses três correlatos aqui, três reforços, são três advérbios, somada ao que é a conjunção que? Consecutiva.
Já as concessivas dão ideia de oposição, de quebra de expectativa, de contraste. Você está lembrando de uma lá nas coordenadas, né? Nas adversativas. Exatamente, elas são primas, tá? Uma é coordenada e as outras são subordinadas. Professor, o que é que eu vou fazer? Decorar, meu filho? Para que essa cabeça tem mais de 1 tera aí só para português? Queime a pestana estudando para saber o que é coordenada adversativa e subordinada concessiva. Ó. Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, apesar disso, senão, são todas adversativas. Tá? Se você decorar bem as adversativas, não precisa se preocupar tanto que se o sentido for de oposição e não for as adversativas, será subordinada. Uma coisa boa também de você observar é que os verbos das concessivas estarão no subjuntivo. Tá lembrado do subjuntivo? É que, se, quando. Geralmente no pretérito imperfeito subjuntivo é terminado em S e SE. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos decorar os conectores? Anota aí. Embora, apesar de é concessivo, tá? Apesar disso é adversativo. Apesar de é concessivo. Ainda que, se bem que, mesmo que, conquanto, não é por quanto, é conquanto, se de concessivo. Conquanto, em que pese, é uma das mais especiais, e o posto que é raríssimo na nossa língua, tá? Ok? Vamos analisar aqui, ó. Embora perca dinheiro, farei negócio. Embora é o mais clássico de todas as concessivas. Note que o sentido entre essas duas frases aqui é de oposição. Embora perca dinheiro, farei negócio. Você sabe que o embora não está lá nas adversativas. Ela é uma concessiva. Veja, perca está no subjuntivo. Ele quer que eu perca. Que eu perca. Aqui é presente do subjuntivo. As adversativas sempre estarão no indicativo. Sim? Embora perca dinheiro, farei negócio. A vírgula para deslocar a oração subordinada adverbial concessiva. Aqui é a minha oração principal. Farei o contrato mesmo que não confie nele. Ora, mesmo você não confiando no contrato ou na pessoa que vai fazer, você vai fazer, óbvio que eu tenho uma ideia de oposição aqui. Logo, nós temos o mesmo que um conector de ordem concessiva, tá? O repórter não se exaltou, posto que fosse humilhado, mesmo que fosse humilhado. Professor, que frase estranha, claro. Você já viu alguma vez alguém dizendo perto de você, posto que? Ou alguém numa novela, num filme aqui do Brasil dizendo posto que? Óbvio que não disse, porque ela não faz parte do nosso dia a dia. Por isso que soa estranho e você tem que aprender. Onde é que ela é usada? Na prova. Só na prova, viu? Posto que fosse humilhado. Então, nada de vírgula porque está na ordem e eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial concessiva. Os preços não aumentaram conquanto o país passasse por crise. Ora, não aumentaram. O café quase a R$10, como é que não aumenta? Conquanto conector concessivo. Mas no sentido da frase, você veja que o preço não aumentou e o país atravessar uma crise. É uma ideia de oposição. Geralmente, quando o país passa por crise, como é o que nós estamos passando agora, os preços aumentam, não é verdade? Então, aqui eu tenho uma concessiva, oração subordinada adverbial concessiva, e aqui eu tenho minha oração principal. Gente, eu estou descartando essa classificação tradicional, porque geralmente as provas de hoje não pedem. Eles pedem que você troque o conector por um de mesma base sinonímica, ou diga qual é o sentido que elas estão expressando. Geralmente tem lá concessiva, causal, condicional e por aí vai. Em que pese andar tanto, terei o que preciso. Mesmo que seja ruim eu andar tanto, terei o que preciso. Em que pese, outro conector que a gente não utiliza, mas cai na sua prova. Em que pese é concessivo. Oração subordinada adverbial concessiva e aqui eu tenho minha oração principal. Conector concessivo
pode ser trocado por qualquer sinônimo dele, por qualquer cognato. Por isso que eu insisto que você tem que decorar os conectores, porque ele pede para trocar por um sinônimo, beleza? Cheguei aqui nas condicionais. Ora, condição dá ideia de quê, gente? Jura que é condição? É! E nós temos as clássicas se, caso e contanto que. Contanto que. Veja, contanto que, com quanto e causal por quanto. Veja como o som delas é parecido e o sentido totalmente distinto. Se, caso, contanto que. É fácil você identificar uma conjunção causal, mas eu vou te dizer aqui uma pegadinha. Digo já, vamos lá. Contanto que me pague em dia, irei trabalhar. Qual é a condição de eu ir trabalhar? Me pagar em dia. Oração subordinada adverbial, o que, gente, aqui? Condicional. Se ele cumpriu o acordo, volto. Conjunção condicional. Caso não saia, chama a polícia. Conjunção condicional. Qual é a pegadinha aqui? Veja. Caso e se são da mesma base sinonímica. Você já sabe disso. Professor, quer dizer que eu posso trocar por uma e por outra? Depende. Como depende? Não é da mesma família? Depende. A CESP faz ressalvas quando vai fazer a troca do se pelo caso. Tipo, olha a frase aqui, ó. Caso não saia, troca pelo se, vai lá. Se não saia, não dá certo, né? Não dá certo, sabe por quê? Porque o caso aqui, ele exige o presente do subjuntivo. Eu quero que você saia, caso saia, é presente do subjuntivo. Já o se exige o quê? O futuro do subjuntivo. Então, se eu trocar um pelo outro, eu tenho que fazer os ajustes de tempo e modo verbal. Aí ela vai fazer assim. Na frase, se ele cumprir o acordo, se pode ser trocado pelo caso, mantendo o sentido original? Ó, pode não. Não pode mesmo. Aí ela faz a ressalva. Desde que se faça os devidos ajustes de tempo e modo verbal. Aí, perfeito. Fique ligado nessa pegadinha aí. Nas comparativas, não tem tanto problema, tá, gente? Ó, tão quanto, que é uma correlata. Tão quanto, o que é que eu tenho mais a ler? Tão como. Só vou colocar esses dois aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu não quero falhar com vocês. Nas comparativas. É como, igual a, mais que. Como, igual a, somente o como. Aqui eu botei tão como e tão quanto. Coloquei o como. Deixa eu ver se tem mais aqui das comparativas. Mais que, menos que. Aqui não tem tanto problema de você não decorar tantos esses conectores aqui, porque o sentido das comparativas é muito evidente, tá? Veja, ó, o irmão era tão bom quanto o outro. Note que o verbo fica suprimido aqui, ó. O irmão era tão bom quanto o outro era. Mas mesmo assim se considera uma oração subordinada adverbial o quê? Comparativa. Ela era tão bonita como uma princesa. Oração subordinada adverbial o quê? Comparativa. O conector é o como. O tão, aqui são seus reforços. Poderia dizer, ele era tão bonita, ou então ele era igual a, era tão bonita igual a, por aí vai. Então tem esses conectores aqui que são mais ilustrativos, porque as comparativas são muito fáceis de analisar o sentido, ok? Nas conformativas, elas transmitem uma ideia de orientação. Ele passa para outro a autoridade de te orientar em alguma coisa, tá bom? Ele sempre joga a responsabilidade do que se disse para outro. Suas conjunções são como, tal,
O como, a quarta vez que ele aparece aqui, como, conforme, segundo, consoante, eu adoro essa. Consoante, uma conjunção conformativa, de acordo com. Veja, como anunciou a TV, de acordo com como anunciou a TV, vai chover. Aqui é uma conjunção, o que, gente? Conformativa. Inicia uma oração subordinada adverbial conformativa. A vírgula está aqui justamente para marcar o deslocamento dessa oração. Tudo isso aqui você já sabe, já aprendeu. Quais são as irmãs dela? Conforme, de acordo com, segundo a TV anunciou, consoante a TV anunciou, de acordo com. Faça sempre essa troca. Você pode pegar seu caderno e reescrever essas frases trocando as conjunções, viu? Estudei, consoante as orientações do professor, consoante, de acordo com, conforme. São todas conformativas, tá bom? Já nas finais, eu tenho uma ideia de objetivo a ser cumprido. Todos doaram... Pera. Vamos aqui para as conjunções. Para é uma preposição, tá, gente? Só que elas iniciam uma ideia final. Já eu falo sobre ela. Por isso que eu coloquei um asterisco aqui. Para que, a fim de que. Somente o para nas finais é a redução do para que. Eu explico já. Vamos aqui, ó. Todos doaram a fim de que resolvesse o problema. A fim de que é a minha conjunção final, tá? Uma locução conjuntiva final. Ou seja, a finalidade da doação era resolver o problema. Trabalhei para que pudesse evoluir. Trabalhei com o intuito de, para que pudesse evoluir. Note aí que o para que dá uma ideia de finalidade com o objetivo. Note que a conjunção é o para que. Costumeiramente, no nosso dia a dia, nós costumamos reduzir essa conjunção. Quando eu reduzo uma conjunção, eu reduzo a uma mera preposição. Estão lembrados das orações subordinadas adverbiais reduzidas? O que quer dizer uma oração reduzida? Eu não tenho mais a conjunção e o verbo da oração fica em uma forma nominal, do infinitivo, do gerúndio ou do particípio. Você está revisando, você sabe do que eu estou falando, né? Force a tampa para abrir. Essa oração aqui não tem conjunção, aqui é uma preposição. Era como se fosse, force a tampa para que abrisse. Para que abrisse. Para que abrir não tem conjunção e o verbo está numa forma nominal. Mesmo assim, eu tenho uma oração subordinada adverbial final, só que eu vou chamá-la de reduzida de infinitivo. Tá bom? Professor, não estou lembrado disso. A gente vai falar sobre as finais, tá? Daqui a pouco a gente revisa esse elemento. Aqui a gente chama de desenvolvida porque ela está com a conjunção. Não existe oração desenvolvida com conjunção. A FGV adora cobrar esse tipo de pergunta. Aliás, ela adora pedir que você desfaça a oração reduzida e coloque uma conjunção, perguntando. Na frase, force a tampa para abrir, corresponde a force a tampa para que abrisse, para que abra. Ela bota várias formas para você verificar qual seria a desenvolvida dela. É bem interessante. As proporcionais dão ideias de quê, candidato? Dão ideia de coisas que acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, são simultâneas. À medida que, note que o à medida que tem uma crase obrigatória e ela se aproxima muito em questões fonéticas do na medida em que. Aproxima muito com o som delas. Deu para pegar aqui, né? À medida que com na medida em que. Beleza. Quanto mais, quanto mais, menos, são todas proporcionais. Vejamos. À medida que comia, passava mal. Estava comendo demais, passava mal. Oração subordinada adverbial, o que, gente? Aqui, proporcional. À medida que não pode ser trocado por na medida em que, viu? A vírgula justamente isola esse deslocamento. Quanto mais bebia, mais embriagada ficava. Quanto mais, quanto mais, menos. Já resumi aqui essa ideia de proporção. Chegamos nas temporais
E as mais famosas é o quando. O quando e o mal. Esse mal aqui não é um advérbio, é uma conjunção adverbial. Deixa eu pegar algumas outras aqui. Enquanto, desde que. Enquanto, desde que pode ser também condicional, mas tem que avaliar o sentido. Depois que, assim que, depois que, assim que, e por aí vai. Você consegue facilmente identificar pelo sentido delas. Quando você sair, fecha a porta. Quando, aqui é uma conjunção temporal, note que sair aqui não está no infinitivo não, tá? Está no futuro do subjuntivo. Tome cuidado. Oração subordinada adverbial, que, gente? Temporal, lógico. Ao sair, quando sair, dá uma ideia de tempo. A conjunção é o quando e a vírgula está aqui justificada para marcar o que, candidato? O deslocamento. Mal entrei, mal é a minha conjunção. Mal entrei, senti o mau cheiro. Quando entrei, senti o mau cheiro. Oração subordinada adverbial, o que é aqui? Temporal. É isso. Terminamos o nosso tabelamento das orações subordinadas. Vamos para as substantivas? Eu acho que é, deixa eu ver aqui. Orações subordinadas adverbiais na nossa apostila. As adjetivas. Vamos fazer agora o resumo das adjetivas.